Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição deste domingo, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso gigante da colina. Tudo que você precisa saber sobre o nosso Vasco da Gama você encontra aqui. Tá chegando aqui no canal pela primeira vez? Seja muito bem-vindo e se inscreva, a sua inscrição é muito importante para o canal continuar crescendo, para a gente alcançar mais pessoas aqui na plataforma. Então, se inscreva, é de graça, enfim, sempre será de graça, a gente nunca vai cobrar aqui para você assistir os vídeos no canal Machão da Gama. A única coisa que a gente pede é a inscrição e o like, que também ajuda. Bom, nesse fim de domingo, né, acabando aí essa semana, começando amanhã mais uma semana, e semana decisiva, né, de Copa do Brasil, decisão contra o Botafogo, a gente vai falar sobre isso. Enfim, nesse fim de domingo a gente vai atualizar as últimas informações do nosso Vasco da Gama. Tem informação sobre ex-treinador, tem informação sobre Vasco e Botafogo, PH voltando, informação sobre nova camisa do Vasco sendo lançada, provavelmente a última, né, da capa. Enfim, bastante coisa pra gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. E vou começar esse vídeo falando de um parceiro do nosso canal, que é o Grupo Viriato. E eu pergunto para você, você conhece o Grupo Viriato? São mais de 40 anos prestando assessoria em questões tributárias, de contabilidade, de assistência jurídica e também gestão imobiliária e em contratação de seguros. O Grupo Viriato desenrola tudo para você que tem uma empresa ou que é apenas pessoa física. Qualquer tipo de burocracia, aquela coisa chata, o Viriato resolve. Precisa de um seguro para o seu carro? O Viriato resolve. Precisa gerir aquele imóvel da empresa, aquele apartamento da família? O Viriato resolve. Precisa desenrolar as contas, pagar impostos, fazer aquelas contas que a gente sempre apanha um pouquinho? Chama o Viriato resolve. O Viriato resolve tudo. Tem até assistência para o seu pet, isso mesmo, seu cachorrinho, seu gato, seu animalzinho de estimação. O Viriato também tem a melhor solução para ele. E o melhor de tudo, é uma empresa 100% vascaína, que está sempre ali no dia a dia do nosso clube e que ajuda a divulgar ainda mais o nome do Vasco e está sempre ao lado de quem está junto com o Vasco. Então, nada melhor do que você, precisando de algum tipo desse serviço, procurar o Grupo Viriato. Tem o telefone aparecendo na tela, tem o QR Code para você já ir direto entrar em contato com eles e tem na descrição do vídeo mais informações. Grupo Viriato, parceiro aqui do canal Machão da Gama e não só do canal Machão da Gama, parceiro de tudo que é relacionado ao Vasco. Vamos começar falando aqui sobre uniforme, né? Porque o Vasco já fechou com a Nike, né? Tô até com o casaquinho da Nike hoje, ó. O Vasco já fechou com a Nike, será a nova fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama, mas a capa ainda fará mais um lançamento. A informação é do canal Atenção Vascaínos. A nova camisa de aquecimento do Vasco, produzida pela capa, será lançada em breve. O uniforme será cinza e preto, em referência aos tempos áureos ali do Vasco da Gama, onde o Vasco utilizava esse uniforme cinza e preto. Tá até aparecendo aí na foto para você ver essa foto do ídolo Edmundo, né, vestindo a camisa. E além disso, a capa também vai lançar a nova camisa 3 do Vasco da Gama. E a nova camisa 3 será da cor marrom. Isso mesmo, o Vasco vai lançar uma camisa marrom em homenagem aos títulos de terra e mar, com as camisas de goleiro desse terceiro uniforme sendo azul. A expectativa é que essas novidades, todas essas novidades citadas, sejam lançadas ainda nesse mês de setembro. Então, a última camisa 3 produzida pela capa no Vasco da Gama será marrom. No próximo ano, o Vasco vai vestir Nike, né? O Vasco já fechou o contrato com a Nike, 7 temporadas, né? O Vasco com a empresa norte-americana. Bom, vamos ver como será essa despedida, né, da capa, o seu último lançamento no Vasco da Gama, a capa que produziu camisas bonitas, né? Isso a gente não pode reclamar. A capa produziu camisas belíssimas no Vasco. Mas, meus amigos, o Vasco é muito grande, né? O Vasco realmente tem que estar com uma fornecedora top. E quando eu falo fornecedora top, são as três principais:
Nike, Puma e Adidas. O Vasco tem que estar nesse top 3, né? As outras marcas são marcas secundárias. Que bom que finalmente o Vasco vai vestir Nike, é uma bola dentro demais aí do Vasco da Gama, e eu tô ansioso, né, para essa parceria entre Vasco e Nike. Bom, vamos falar agora sobre Vasco e Botafogo, né? Jogo que acontece na quinta-feira pela Copa do Brasil. Primeiro jogo em São Januário, empate em 1-1. Então o Vasco precisa vencer para se classificar. Uma vitória fora de casa, né, classifica o Vasco, ou então o empate que leva a decisão para os pênaltis. Quem perder tá eliminado. E o Vasco terá um retorno muito importante para esse jogo. Paulo Henrique, PH, nosso lateral direito, vem treinando normalmente e deve voltar ao time titular contra o Botafogo na quinta-feira. Ele é um jogador fundamental, né, nesse time do Vasco da Gama. Nos últimos jogos o PH ficou de fora, quando entrou não aguentou os 90 minutos, mas vem treinando normalmente e a tendência é que seja titular na quinta-feira contra o Botafogo. Esse jogo pela Copa do Brasil contra o Botafogo que terá transmissão aqui no YouTube, ao vivo, de graça e com imagens. A GETV, que é a nova emissora da Globo, né? Aqui no YouTube, a GETV vai transmitir de graça. Então, Brasil inteiro aí vai poder acompanhar Vasco e Botafogo de forma gratuita pelo GETV, que é o novo canal, né, aqui no YouTube da Rede Globo. Bom, agora vamos falar aqui sobre dois personagens que já deixaram o Vasco, mas que foram notícias, né, e notícias importantes aí nesse final de semana. Primeiro, eu vou começar falando sobre Igor Catatal. Lembra do Catatal, que jogou no Vasco, um garoto bem humilde, né, que estava crescendo ali na carreira, mas acabou sendo banido do futebol por envolvimento ali em apostas esportivas, manipulação de resultado, né? E 2 anos e 2 meses após ser eliminado do futebol por envolvimento em manipulação de resultados, Igor Catatal foi absolvido, né, liberado ali pelo STJD e pode voltar a atuar profissionalmente. Além dele, o Gabriel Tota, ex-Juventude, e Romário, ex-Vila Nova, também foram liberados, né? Então os 3 podem voltar a atuar profissionalmente. Eu desejo aqui uma boa sorte para o Catatal. Como eu disse, é um menino humilde, que veio de baixo aqui, de comunidade no Rio de Janeiro, cometeu um erro, foi punido, pagou por esse erro, né? Ficou em mais de 2 anos longe do futebol, vai ter que recomeçar agora a sua carreira, mas a gente deseja aqui uma boa sorte. Eu tenho certeza que ele aprendeu com esse erro e não vai repetir, né? Então uma boa sorte aí ao Igor Catatal. Quem também foi notícia, Rafael Paiva, ex-treinador do Vasco da Gama. Rafael Paiva se despediu da comissão técnica do América do México. Ele estava trabalhando lá no América do México como auxiliar, né? E se despediu para voltar ao futebol brasileiro. Ele, inclusive, ali nas redes sociais, postou que foi um ciclo de muito aprendizado e dedicação nesse clube tão gigante e especial. E agora, de volta ao Brasil, ele segue em busca de novos desafios. Rafael Paiva, que fez um bom trabalho, né, no Vasco da Gama, e tenho certeza que vai arrumar clube aí para a próxima temporada. Meus amigos, para encerrar esse vídeo, vamos escutar aqui Andrei Santos, ex-Vasco da Gama, disputando as eliminatórias com a seleção brasileira, e o Andrei Santos falou sobre voltar ao Vasco da Gama. Segundo ele, quando ele for voltar ao Brasil, a prioridade é do Gigante da Colina. Sonho sim, até porque cresci no Vasco desde os meus 6 anos de idade. Fiquei aí minha vida toda lá, cresci como homem, cresci como jogador. É claro que a gente tem um sentimento de gratidão. E quem sabe mais pra frente, eu não gosto de ficar prometendo, mas quem sabe mais pra frente, é claro que eu daria prioridade pro Vasco. Você acompanha os jogos, consegue ver alguma coisa? Você troca ideia com alguém que tá lá? O Coutinho tá lá agora? Acompanho todos os jogos. Minha vida, como eu falei, é futebol o tempo todo. E nesse período que eu venho sempre pro Brasil, eu sempre fico treinando lá no Vasco, tenho bastante contato com os meus amigos, até agora mesmo França fechou com o Vasco, Robert e Renan também, pegamos seleção junto na base, então acho que esse contato que eu mantenho com eles é fundamental. Tá aí, esse foi o Andrei Santos, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações, até a próxima